Olá, tudo bem? Hoje eu trago uma história que eu considero interessante para descrever esse momento de despertar que a gente está vivendo. A história da humanidade, ela é permeada por esses momentos, quando as pessoas começam a sofrer atrocidades, flagelos muito profundos, há uma tendência de retorno ao espiritual, como o que diria Freud, a busca pelo grande pai, o pai infalível, que está presente em todos os lugares, que pode todas as coisas. É natural. E eu percebo esse movimento na história, quando o modus operandi da atualidade massacra a nossa sensibilidade. Quando as apologias atuam para promover imagens cujos valores não são lá valores realmente edificantes. Quando a gente vê a mídia cultuando o banal e a gente vai percebendo uma queda cultural, uma queda no nível de reflexão das pessoas. Quando tudo é simplificado no ter e que o ser perde o valor. Certa vez, numa região bem longínqua, povoada por um pequeno grupo de pessoas, 300 pessoas mais ou menos, que viviam da pesca, da pequena agricultura, dos serviços básicos de subsistência, ocorreu que começou a acontecer uma perda gradativa da qualidade de vida, o rio começou a secar, a terra não dava mais produtos de qualidade e, ao mesmo tempo, aquelas pessoas começaram a adoecer, começaram a perder a qualidade de vida e começaram a acontecer discórdias, crimes, atrocidades que iam deteriorando. E então a gente percebeu que naquela história estava acontecendo uma grande perda na qualidade de vida de modo geral. E, como consequência, a infelicidade começou a tomar conta da maioria das pessoas. Então, uma pessoa do grupo convidou aos outros a pensar a respeito de buscarem ajuda de um grande mestre que vivia nas montanhas, perguntar para ele o que estava acontecendo, por que eles estavam atravessando a seca daquela maneira, sendo que numa região muito próxima havia abundância, havia chuva, havia colheitas generosas, e eles tão perto não tinham isso. Então, concordaram que seria uma boa ideia visitar aquele sábio e subiram a montanha. Chegando lá, se dirigiram ao sábio e pediram ajuda. Senhor, por favor, nos inspire, nos oriente, o que devemos fazer para que a vida volte a ter qualidade? A tristeza reina na nossa aldeia, as pessoas estão agressivas, quando não estão tristes estão agressivas. Então o mestre pediu a eles que aguardassem um pouco enquanto ele iria meditar e refletir o que ele poderia dizer. Então aquele mestre se afastou um pouco, entrou em estado meditativo e ficou por ali alguns minutos. Quando ele retornou, ele disse: sinto muito, mas todo o reflexo que está havendo no clima, na natureza, nos seus recursos, é reflexo da vida espiritual que vocês estão cultivando. Vi muitos absurdos, vi muitos crimes sendo praticados. E então uma mulher disse: quais crimes? Toda cidade tem crimes. Então o mestre disse: eu vi agressões físicas, eu vi assaltos, roubos, eu vi práticas de pedofilia, incesto, eu vi abortos, muitos abortos, eu vi agressões físicas sobre crianças e velhos, eu vi a preguiça, eu vi o não cumprimento dos acordos, eu vi a falta de uma espiritualidade entre vocês. Vocês esqueceram suas tradições. Vocês começaram a buscar os modismos, aquilo que as pessoas de lá de longe vinham falar que era o melhor, e vocês se esqueceram do valor da família, do valor das suas tradições. Vocês se descuidaram das suas tarefas, das suas atribuições. Toda essa reação da natureza está ocorrendo porque vocês abaixaram muito o nível vibratório do pensamento. Pensamentos nada positivos, pensamentos desprovidos de amor,
desprovidos de respeito, desprovidos de ética. Não sei o que fazer, não sei o que vocês podem fazer. Então aquelas pessoas, caindo em si, disseram: Senhor, nós admitimos, nós perdemos a cabeça, nós perdemos o rumo. Nós queremos mudar, nós queremos melhorar. O que o Senhor nos aconselharia para nos redimir? Então o mestre pensou um pouco e disse: vocês precisam entregar, abrir mão das suas maiores riquezas materiais para fazerem um sacrifício que demonstre a sua intenção de consertar essa situação. Então pensaram e disseram: o que nós temos de valor? Ouro, seria ouro? Então o mestre disse: se vocês atribuem grande valor ao ouro que vocês têm, creio que seja o ideal. Não sei como é a condição que vocês têm, mas vocês deverão produzir 7 sinos de tamanhos diferentes e pendurar estes sinos na grande árvore na entrada da cidade e aguardar. Se houver um sinal de bênção, de aceitação do sacrifício de vocês, o vento trará a notícia. As pessoas não entendiam muito bem. Como assim? Sim, mestre, mas enquanto isso, o que devemos fazer? Aí o mestre disse: tentem consertar o que fizeram de mal. Tentem se amar, tentem se redimir com as pessoas que vocês ofenderam. Tentem distribuir a generosidade. Façam contato com Deus que vocês cultuam. Aprimorem seus espíritos. Entrem em oração, em prece, em silêncio. Abram mão dos prazeres que são destrutivos, os excessivos prazeres. Busquem condições mais dignas, condições mais decentes de vida. Pensem, coloquem a mão na consciência. Porque quando um grande número de pessoas, perde a referência do bom senso, da ética, do amor, essas pessoas abaixam muito o nível vibratório e a energia ao redor assimila essa energia. As plantas morrem, os animais morrem e tudo fica assim, como vocês relataram. É importante que vocês realmente estejam imbuídos em se transformarem, porque a cura começa dentro de vocês e ela precisa repercutir de algum modo. Então aquelas pessoas aceitaram a sugestão do mestre, desceram a montanha, passaram por todas as casas avisando de qual seria a medida a tomar. Todos doaram seus ouros, seus metais e foram fundir os sinos, cada um de um tamanho, de um diâmetro, e penduraram os sinos na grande árvore à beira do caminho na entrada da cidade. E ali ficaram. Muitas pessoas às vezes ficavam ali sentadas ao lado da árvore, vigiando um ladrão, se alguém viria roubar os seus metais. Outras pessoas ficavam duvidando se aquelas pessoas que estavam vigiando tinham mesmo a intenção de vigiar ou de levar para longe aquele metal. E aí foi passando o tempo, e faltava água, e faltava alimento, e o calor era insuportável, e a doença surgia, e as crianças iam morrendo, e os velhos iam morrendo. E então começaram a parar com aqueles pensamentos muito próprios das pessoas que não valorizam o que realmente importa e começaram a pensar no que realmente precisavam fazer para se modificarem, entrar em oração, em meditação. Recuperaram seus hábitos, seus bons costumes e os dias passavam. Um silêncio se fazia na cidade porque as pessoas realmente começaram a perceber que os seus atos estavam contribuindo pelo mal de todos eles. Entenderam que a vibração que emanamos contamina o ambiente em que estamos. E quanto mais pessoas irradiam o pior de si, pior fica o ambiente. E contamina os outros, e influencia negativamente os outros, e instala sentimentos destrutivos nos outros, e instala a cobiça, a inveja, a maldade, o egoísmo. E as maneiras de resolver os problemas são rudes, cruéis e bárbaras. Então, pensando em tudo aquilo, foram passando os dias e, em certa tarde, uma brisa começou a soprar. As pessoas saíam de casa e percebiam
os galhos secos das árvores levemente balançando, e a brisa foi ganhando força, e os galhos secos das árvores continuavam balançando cada vez mais, até que o vento começou a soprar com muita força, e tão forte que os sinos pendurados lá na grande árvore começaram a se balançar, até que começaram a tocar uns nos outros e emitirem sons, belíssimos sons. Então se lembraram das palavras do grande mestre: o vento traria a resposta. E os sons dos grandes sinos ressoavam por todos os cantos, e junto com aquela ventania vieram grandes nuvens cinzentas. E as nuvens foram cobrindo todo o céu da cidade. E as pessoas ficavam olhando aquilo. Quanto tempo não acontecia algo assim? E a chuva então se derramou sobre a cidade, com uma voracidade, como se estivesse lavando a cidade. E as pessoas não ficaram dentro de casa, ficaram todas tomando chuva, sentindo o frescor da água, refrescando o ar, lavando as ruas, lavando os telhados, lavando as almas. E aí, depois de várias horas de tempestade, a chuva foi reduzindo, e as pessoas exaustas retornaram para suas casas e foram descansar. No dia seguinte, o leito do rio que estava seco já havia sido cheio, e o rio corria caudaloso, trazendo muitas árvores secas que encontraram pelo caminho, pedregulhos, folhas secas, e a água vinha barrenta descendo, e eles observavam aquela violência das águas do rio. E o rio vinha passando, até que a água foi clareando, e aí, rapidamente, as pequenas graminhas já lançavam seus pequenos brotos, e a água vinha cada vez mais limpa, até que alguém disse: um peixe! Então, puseram-se às margens do rio e começaram a colher o alimento. E em poucos dias o verde voltava para a cidade, e os sinos continuavam a tocar, e os ventos continuavam a soprar. E então as pessoas entenderam que toda aquela seca, que toda aquela tristeza, que todo aquele adoecimento era por causa do reflexo de suas almas, era por causa do reflexo de tudo que elas emanavam. E não cultivar a ética, não cultivar cuidado uns com os outros. Então elas entenderam que o egoísmo que elas estavam vivendo, e toda aquela secura moral, e todo aquele descuido com os sentimentos uns dos outros, é que gerou todo aquele transtorno. O ambiente externo retratava o interno, as suas almas. Essa lenda é a lenda do mensageiro dos ventos. O sino que a gente pendura nas janelas, nas varandas, para tocarem delicadamente enquanto o vento sopra. E então surgiu a crença de que o vento, balançando aqueles sinos, produzindo aqueles sons, provocavam a melhora energética dos ambientes. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente encontra esses sinos pendurados nas casas. O próprio som é agradável de se ouvir. Então essa alegoria, essa história, ela existe para retratar isso. Que muitas vezes nós nos encontramos desequilibrados, nós nos encontramos com uma vida árida, escassa, e a gente se esqueceu das tradições dos nossos avós, dos nossos tataravós, de cultivarmos nossa espiritualidade, independente de religião. Espiritualidade que melhora nossos sentimentos, que melhora nossos pontos de vista, que otimiza nossas posturas de modo a pensarmos com responsabilidade, com ética, com amor, com respeito. Então, fica essa mensagem. Muitas vezes nós estamos vivendo problemas porque nós não estamos cuidando da nossa força interna, da nossa energia, do amor que podemos cultivar e transformar nossa vida. Um amor que faça bem a nós mesmos e que inspire os nossos pensamentos para que, ao vibrarmos na melhor qualidade possível, nós sejamos porta-vozes de boas palavras, de boas posturas, que sejamos luz na vida das pessoas, que sejamos úteis, que sejamos cooperadores pelo melhor em cada ambiente que estivermos.
que sejamos responsáveis uns pelos outros. Porque quando acontecem flagelos na sociedade, todos nós, de um modo ou de outro, somos afetados e também responsáveis. A negligência, a indiferença, a frieza tem um preço muito alto a ser pago. Então fica essa história, espero que ela tenha feito sentido para você. Se você gostou, curta o canal, ajude a gente a alcançar mais pessoas, ajude a gente a mostrar pelos algoritmos que esse canal é um canal útil, que pode transformar, que pode otimizar a vida das pessoas. Eu agradeço por essa troca. Até a próxima!